Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo de número 9. Salmo de número 9. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Salmo de número 9, do verso 1 até o verso de número 12. Cumprimento também os irmãos, tá bom? Com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos de casa também que estão acompanhando nossa transmissão, que Deus abençoe grandemente vossa vida esta noite. E que juntos possamos adorar o nosso Deus. Salmo de número 9, a partir do verso 1, vai dizer assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se requer do clamor dos aflitos, não se esquece do clamor dos aflitos. Amém. Louvado seja Deus. Este salmo é um salmo de ações de graças que foi criado por nosso amado irmão Davi, o rei Davi, que tinha comunhão com Deus. E aqui, tá bom, nós entendemos algo grandioso acerca desse Deus, que Ele é o justo juiz, que Ele julga as causas, que Ele contempla todos os seres humanos sobre a face da terra, Ele não se esquece de nenhum deles, Ele requer o sangue de cada ser humano, que foi derramado injustamente, porque o nosso Deus é um Deus justo. Além disso também, Ele é aquele que peleja as nossas batalhas, e que ainda que inimigos se levantem contra o povo do Senhor, Deus faz com que eles retrocedam, tropecem e caiam, porque Deus é o guardião do seu povo, é o Deus que nos protege de todo levante contrário contra nós. E no caso de Israel, fica bem evidente quando ele repreende as nações e ele destrói todos eles diante dele, e faz com que o seu reino se estabeleça. Ele fala também que esses inimigos que se levantam contra o Senhor, eles são consumados, são colocados em ruínas. Ele arrasa as cidades deles para que a memória deles não fique mais sendo lembrada. Extingue a história de nações, porque assim fez o nosso Deus ao longo da história do seu povo. E que esse Deus, Ele está no seu trono, e esse trono é eterno. Ele erigiu esse trono para julgar todos e tudo, e por isso nós também devemos estar atentos ao julgamento do Senhor sobre nós, porque Ele julga o mundo com justiça, e Ele administra todos os povos com retidão. Não há um povo sequer na face deste mundo que escape dos olhos de Deus e do juízo de Deus. E que no devido tempo, quando chega a medida da iniquidade, o Senhor entra com o seu juízo para que esse povo se arrependa e volte a praticar aquilo que Deus estabeleceu para o homem. E quem quiser conhecer o que é que Deus estabeleceu para o homem, tem que ler a sua palavra, tá bom? Porque desde o livro de Gênesis, ele coloca diante de nós, diante de toda a humanidade, o que deve ser feito para que andemos de modo digno diante dele. Também fala que esse Senhor, esse Deus que tem o seu trono eternamente, é alto refúgio para o oprimido.
Ele é refúgio nas horas de tribulação. E os que confiam no Senhor, os que conhecem o nome dEle, Ele não desampara. Ele está conosco. Ele estará com aqueles que buscam o Senhor, louvado seja o Senhor, não é? Diante dessa realidade toda, então, Davi exorta a quem lê o Salmo, a nós, no caso, a cantar louvores ao Senhor, este que habita na sua cidade celestial e que proclama entre todos os povos os seus feitos grandiosos. E isso é para nós esta noite. Adentramos no ano de 2022, graças a Deus, não é? De antemão eu quero logo felicitar a todos que eu não vi na passagem do ano, tá bom? Para que tenham um ano abençoado, próximo, cheio de paz, saúde e da presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus dê um 2022 abençoado para todos vocês, também para os irmãos de casa que nos ouvem nesta hora também, louvado seja o Senhor. E que, por ser o primeiro domingo do mês, onde nos reunimos para celebrar a mesa do Senhor, também possamos refletir em como devemos andar e proceder diante de Deus nesse ano de 2022. Sabemos que coisas sobrevirão. Já temos experimentado junto a nós aqui uma epidemia de gripe, e sei lá o que pode sair, além disso, não é? Já tem notícia de que em Israel surgiu uma pessoa com o diagnóstico que ao mesmo tempo ela está doente de gripe e de Covid. E nomearam essa nova situação, se eu não me engano, de florona. Tá bom? Então, nós precisamos, irmãos, orar e buscar o Senhor para que Deus nos livre daquilo que ainda virá, que a gente não sabe. Mas uma coisa é certa: se a gente buscar a Deus, Deus não nos desamparará. Deus estará conosco e Ele guardará a nossa vida. Lembremos do Salmo 121, Ele guarda a nossa alma, não é? Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. E por isso nós devemos louvá-lo, engrandecer o nome desse Deus grandioso. Então eu quero convidar o Ministério do Louvor para cá, glória a Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar e a seguir vamos estar louvando o nosso Deus, enaltecendo através dos louvores. Glória a Deus. Maravilhoso Senhor. Bendito és tu, Senhor, e bendito é o teu santo e grande nome. E queremos nesta noite, ó Deus, te exaltar, cantar louvores a ti, pois tu, Senhor, e somente tu és digno. Queremos, ó Deus, nos colocar diante do trono da graça, Senhor, e apresentar as nossas ações de graças pelo ano que se passou, por este ano que se inicia, e desde já suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, abençoando a nossa vida, cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, e cada um, ó Deus, que está também junto conosco em espírito em seus lares, que o Senhor abençoe, Senhor, tudo que será feito neste lugar, abençoe o culto infantil, os professores estarão ministrando para eles também, os que estão servindo, Senhor, e visita com o teu poder e graça, Deus, os irmãos que estão enfermos e que não puderam estar aqui esta noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, exalta-te sobre nós e alegra o nosso coração e a nossa alma em ti. E fala-nos, ó Deus, instrui-nos acerca da tua verdade, a fim de que caminhemos sob a direção dela. E assim, ó Deus, possamos provar do Senhor e quão o Senhor é bom para aqueles que temem e guardam a tua palavra. Ó Senhor, seja sobre nós e receba, Deus, a nossa adoração esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Aí agora você vira para o lado, para o outro lado, cumprimenta o irmão, tá bom? Assim, com a paz do Senhor. O de trás também, né? Que tem irmão atrás, né? O da frente, você que está lá atrás, cumprimenta também, louvado seja Deus. E vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus, somos gratos a Ti por Tua bondade, Senhor, por Tua misericórdia e benevolência com a qual Deus tem nos abençoado ao longo da nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, todas as dádivas que vêm do alto para nós, porque o Senhor, ó Deus, tem nos dado força e sabedoria, a fim, ó Deus, de que possamos, Senhor, conquistar, Pai,
com o nosso suor, com o suor do nosso trabalho, com a labuta diária, Senhor, aquilo que faz com que venhamos a subsistir. Se não fosse a tua mão, ó Deus, o que seria de nós? Por isso, em gratidão e amor, colocamos diante de Ti nossos dízimos e ofertas, que o Senhor abençoe, consagre, que Teu reino cresça neste lugar, e que o Senhor continue a abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Graças a Deus, né? Bem, irmãos, nossa semana, quarta-feira, 6 da manhã, nós temos consagração aqui na igreja, quarta-feira, 6 da manhã, consagração, 6 às 7 da manhã. À noite é o nosso primeiro culto de oração de 2022, quarta-feira, 19h30, culto de oração. Na sexta-feira nós temos consagração novamente, às 6 da manhã, 6 às 7 da manhã. E no domingo, nossa escola bíblica, às 9 da manhã, que nós estamos estudando o profeta Ageu, estamos no capítulo 1. Domingo passado nós tivemos uma introdução ao profeta. Hoje nós estudamos o verso 1 até o verso 6 e daremos prosseguimento então nos próximos domingos. E à noite é o nosso culto de adoração às 18 horas, tá bom? Será o nosso segundo culto de adoração no ano de 2022. Louvado seja o Senhor. Quanto aos aniversariantes da semana, desde o dia 30, de 2021 até o dia 5 deste mês, nós temos a irmã Gisele Gal e a irmã Maria de Lourdes, que é a mãe de Nathalie, né? Foi dia 30, Carline dia 2, hoje, Gabriel será dia 4 e Enique, que eu vi ali, dia 5, louvado seja o Senhor, né? Há alguém aqui em nosso meio que faz aniversário do dia 30 passado até 5 de janeiro agora? Não, né? Então vamos orar por eles, tá bom? Para que Deus continue abençoando a vida de todos eles, né? Em nome de Jesus. Maravilhoso Senhor, graças te damos, ó Deus, pela vida que o Senhor concede a cada ser humano na face da terra, pois Tu, Senhor, és aquele que concede o fôlego de vida, Senhor, para que venhamos a existir. E queremos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos amados irmãos que estão completando mais um ano de vida e irão completar ao longo desta semana, Senhor. Que o Senhor possa continuar, Pai, enviando do alto a sua luz, conduzindo cada um deles diante de Ti. Concede um presente do alto aos seus corações. Também livra eles do mal, de toda perseguição do maligno, Senhor, e faça com que ele trilhem, ó Deus, o caminho da verdade, para que possam provar bem-aventuranças, Senhor, sobre suas vidas, Pai. E que o Senhor continue, Senhor, a derramar da sua graça sobre todos eles, sustentando e provendo de suas necessidades. Pai Santo, nós também te rogamos que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bem, também temos alguns visitantes que estão conosco, tá bom? A primeira vez é Cleide. Cleide, onde você está? Levante sua mão assim. Ô Cleide, seja bem-vinda, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, né? Se tem mais algum visitante também que chegou depois e o nome não está aqui, levanta a mão assim só para mim ver onde está. Eu vi o pai de Neto aqui, né? Novamente junto conosco, louvado seja Deus, também o filho dele, graças a Deus. E se houver mais alguém, tá bom? Amém, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Tu é a segunda vez, né, que tem vindo, tu já falou comigo algo, eu me lembro, graças a Deus. Como é que a igreja cumprimenta os nossos visitantes? Sejam volte sempre sem amém. Glória, ainda amém, né? Louvado seja o Senhor, tá bom? Graças a Deus. Bem, irmãos, nós vamos orar agora pela vida da irmã Cristina, pela saúde dela, também por Tiago, filho da irmã Vera, e pelo presbítero Alessandro, diácono Denberg, e esses aqui, tá bom, eu acredito seja gripe, essa gripe que está acometendo aí muita gente. Também a irmã Marcela, tá bom, esposa do Carlos Júnior, também está gripada, com essa gripe que está assolando aí a maioria da população também, e desde já eu já aconselho vocês também a se precaverem, tá bom? Tomarem bastante suco de vitamina C, essas coisas aí, própolis e outras coisas que ajudam a combater aí esse vírus da gripe, né? E se precaverem também. Aí eu peço também aos irmãos, tá bom, que se encontrarem nessa situação, que fiquem em casa. Quando melhorar, volta para cá,
em nome do Senhor Jesus, para que a gente não possa disseminar este vírus ainda mais, não é? Graças a Deus, não é? Vamos orar também por Davidson. Davidson é o filho da irmã Janeide. Ele sofreu um acidente hoje à tarde, no início da tarde. Ele estava de moto e acabou colidindo com um veículo e quebrou o cotovelo. E está no Antônio Targino. Estava para ser levado a fazer cirurgia, mas eu não sei se já foi ou se ainda está aguardando. Mas vamos orar por essa situação, tá bom? Vamos orar também pela Serve Solidade, que carece de nossas orações, e por nossa igreja aqui também, os irmãos que estão viajando, para que tudo ocorra bem, em paz, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, glória a Deus. Maravilhoso Senhor, novamente, ó Deus, nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, Pai, a Tua bênção, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos que se encontra com a sua saúde debilitada. Visita, Senhor, com o Teu poder e graça, ao presbítero Alessandro, diácono Denberg, a irmã Cristina, também, Senhor, a Tiago, Pai, a Marcela, Senhor, e tantos outros, ó Deus, que foram acometidos deste vírus, que o Senhor possa repreender e livrá-los, ó Deus, de todo este mal, que o Senhor abençoe, Senhor, restaurando, Senhor, o vigor e a saúde, para que em breve eles estejam junto conosco, celebrando o Teu nome. Também apresentamos, ó Deus, a vida, Senhor, da irmã Duda, de Creuza, de Larissa, e tantos quantos, ó Deus, necessitam, Senhor, do Teu poder e graça, Senhor, para serem libertos, ó Deus, de toda opressão, Senhor, que se estabeleceu em seu ser. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa conceder vitória e fazer, ó Deus, com que eles em breve estejam, Senhor, testemunhando, Senhor, a graça do Senhor sobre a vida deles. Pai, oramos também pela vida de Davidson, que o Senhor, ó Deus, encaminhe, Senhor, nesse processo cirúrgico que ele irá passar, que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, fazer com que tudo vá bem, Pai, e que em breve ele seja recuperado, Senhor, e sua mãe, ó Deus, esteja com o seu coração em paz. Senhor, visite também tantos outros, ó Deus, que se encontram em situações semelhantes, nos hospitais, ó Deus, em todo este nosso país, que o Senhor, ó Deus, possa ser misericordioso e restaurar a saúde de todos eles. Pai, também recomendamos a Ti a nossa igreja em solidariedade, que o Senhor, ó Deus, traga avivamento, Senhor, aqueles corações, e que o Senhor possa restaurar poderosamente aquela igreja, Senhor, diante de Ti, que o Senhor, ó Deus, possa levantar os irmãos, Pai, e também preparar um líder espiritual para estar diante daquela casa que se chama pelo Teu nome. Que o Senhor, ó Deus, abençoe e faça, Deus, o que seja resplandecida a Tua luz, Senhor, a fim de que todos ali, ó Deus, sejam renovados. E como, ó Deus, o Senhor falou ao Teu filho Ezequiel acerca do Espírito, Senhor, que realmente traz vida, que assim seja também naquele lugar, que o Senhor sopre o vento impetuoso do Teu Espírito e avive, Senhor, aquela igreja para o louvor do Teu santo nome. Também Te pedimos por nossas vidas, que o Senhor nos preserve diante de Ti, nos conduza, Senhor, a temer sempre o Teu santo nome e a guardar a Tua palavra, e que aumente-se cada vez mais, Senhor, a nossa afeição pelo Senhor, a nossa devoção por Ti, nosso amor, Pai, nossa adoração e tudo que deve ser acrescido diante do Senhor. Abençoa, Deus, nossos irmãos que viajaram, dai uma viagem abençoada a todos eles, livra-os do mal e traze-os de volta, Senhor, debaixo da Tua mão potente, para o louvor da Sua glória. Encaminhe-os, ó Deus, todos eles diante de Ti, para que o Senhor os guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Bem, meus irmãos, eu quero apenas dar uns avisos extras acerca deste novo ano que se inicia, né? Visto que nós temos visto a pandemia recuar um pouco, apesar dessa variante Ômicron estar sendo disseminada no mundo inteiro, e com certeza vai chegar por aqui também, mas ela não tem causado tanto prejuízo como antes. Então acredito que a gente não vai ser proibido de estar nos reunindo. Daí então nós traçamos um plano, um planejamento acerca de como nós vamos executar nossas atividades ao longo desse ano 2022. Aí domingo passado, aliás, no culto passado, eu já estive avisando aqui que em fevereiro, a partir de fevereiro, nós voltamos às nossas atividades normais. Os estudos bíblicos vão voltar às segundas-feiras, o curso de teologia básica também, tá bom? Nós também vamos voltar no terceiro sábado do nosso encontro da família cristã, onde todo mundo vem para cá, aí a gente louva ao Senhor, e depois a gente se divide, homens para um ambiente, mulher para outros, jovens para outros.
adolescentes para outros e crianças para outros. E todo mundo vai ser instruído neste dia. É no terceiro sábado, é o encontro da família cristã. Nós colocamos esse nome, também pode ser culto da família cristã. Nós colocamos esse nome, tá bom? Porque a gente quer diferenciar do culto da família. O culto da família acontecerá toda primeira quarta do mês. Toda primeira quarta do mês é um culto para a família. Nesse dia, tá bom? Da quarta-feira, o culto para a família, nós vamos estar aqui e nós vamos louvar o Senhor, mas nós não vamos nos separar, vai ficar todo mundo aqui e vamos ser instruídos numa palavra acerca da família, tá bom? Na quarta-feira, primeira quarta de cada mês. E o terceiro sábado, que é o encontro da família, aí é para vir todo mundo que é crente da igreja, tá bom? Pode ser que só o homem é crente, ou só a mulher é crente, ou o casal é crente, ou a família toda é crente, ou só o jovem é crente, tá bom? Ou só o adolescente é crente, então vem todo mundo. Não é para a gente pensar que só deve vir quem é pai, mãe, filho, tudo crente. Não. Você que é crente vem, tá bom? Todos vêm. E aqui a gente separa cada um no seu lugar para receber a instrução direcionada a cada um, a homens, a mulheres, jovens, adolescentes e crianças também. Louvado seja o Senhor, tá bom? E o tema que nós vamos trabalhar este ano passado, a gente trabalhou a questão de igreja, nos nossos grupos pequenos. Nós vamos trabalhar agora evangelismo e discipulado. Vai ser um ano onde a gente vai aprender sobre isso, depois vamos evangelizar, nós vamos ter algumas ações direcionadas a isso. Nós já estamos realizando isso de forma indireta, mas depois eu quero envolver também a igreja nisso também, tá bom? De nós tirarmos um dia e irmos à Solidade e lá nós estamos no culto da igreja lá, para avivar os irmãos, tá bom? A gente aqui cheio de Pentecoste, assim, cheio de fogo, né? A gente chega lá, tá bom, com os outros irmãos, aí a gente começa a dar glória, ei, glória, aleluia, oh glória, aleluia, aí os irmãos vão, entendeu? Sendo renovados também, e aí o Espírito Santo desce sobre nós tudinho, e aí fica aquela fogueira acesa assim diante da presença do Senhor, tá bom? Então, na terceira terça e no terceiro domingo, a gente está indo para lá, porque isso foi acordado entre nós. Então, agora nós estamos colocando algumas equipes apenas para ir. Em dezembro fomos apenas alguma equipe, né? Em janeiro a gente vai uma equipe, temos ainda alguns irmãos que estão fora viajando e etc. Mas a partir de fevereiro eu quero comissionar nós aqui, tá bom? Quem puder ir conosco, a gente vai na caravana para lá, chega lá, enche a igreja, todo mundo vai ficar admirado, o que é que está acontecendo? A cidade toda é pequenininha, a cidade toda vai dizer, o que é que está acontecendo ali? Aí a gente vai dizer, é Deus, pronto. Aí quando a cidade está acontecendo alguma coisa lá, aí vai todo mundo olhar, aí Deus pega tudinho, pá. Entendeu como é que é? Então a gente vai ter que dar uma força lá, irmãos, para que a igreja realmente seja renovada em nome do Senhor Jesus, tá? E a gente vai fazer isso também com outros lugares. A gente quer fazer com a Arruda, a gente quer levar os homens também para evangelizar, para fazer um trabalho no Centro de Recuperação Homens de Cristo, lá em Lagoa de Roça, também. Então a gente junta só os homens aqui, a gente se encaminha para lá, para a gente ajudar também eles a serem libertos daquilo que eles são escravizados há muito tempo, e que o Senhor Jesus possa nos ajudar nesse dia, não é? Como também as mulheres vão ser mobilizadas, tá bom? Vai acontecer coisas também com o Ministério de Mulheres, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, né? Então estejam orando por tudo isso, tá? E que o Senhor nos dê assim um ano abençoado, e que tenhamos colheita, que vidas sejam alcançadas para a glória do Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus, né? Bendito seja Deus por isso. Bem, agora eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. E aos irmãos que chegaram depois, tá bom? Eu quero dar as minhas felicitações de ano novo. Que Deus abençoe o ano de vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Romanos capítulo de número 8. Vamos ler o verso de número 29.
que diz assim, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e desejamos, Pai, ser instruídos por ela. E eu rogo a Ti, Senhor, que neste momento Teu Espírito envie luz sobre cada mente neste lugar, fazendo, ó Deus, com que cada alma aqui presente possa, Senhor, receber a divina compreensão da Tua Palavra e que por ela seja, Senhor, edificado e transformado. Senhor, glorifica o Teu santo nome nesta hora e realiza o Teu trabalho nos nossos corações, pois somente Tu, por meio de Tua Palavra, ó Deus, pode realmente trazer vida, verdadeira vida a nós, Senhor. E eu Te peço também por sabedoria e graça que o Senhor me conduza nesta hora e fale, ó Deus, por meio de mim, para que a Tua igreja, Senhor, seja, Senhor, instruída e edificada conforme a Tua vontade. E não deixe, Senhor, que nada além do Senhor possa realmente, ó Deus, estar instruindo todo o Teu povo neste lugar e na vida daqueles que estão nos acompanhando nesta transmissão. Abençoa, Deus, a todos nós e abençoa a minha vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, como hoje é culto de ceia, nós sempre estamos trazendo uma mensagem acerca da obra de Cristo, ou do propósito de Deus ter enviado Jesus ao mundo, dele ter encarnado e passado pela cruz, e depois ser ressurreto e estar à destra do Pai, onde neste momento Ele intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o testemunho que nós temos dado e que a Bíblia revela para nós, e que fomos instruídos também. Aí, diante dessa realidade, eu vou colocar mais um propósito e um desígnio pelo qual Cristo veio, tá? E que foi estabelecido pelo Senhor, e diz respeito à semelhança com Cristo, ou sermos semelhantes a Cristo, ou ainda, eu posso colocar assim, trazer a imagem do Filho em nós, tá bom? A imagem do Filho em nós, esse é o propósito de Deus. Aí, quando a gente pensa sobre isso, nós pensamos essa questão de imagem desde o princípio, porque quando Deus criou Adão, Ele moldou lá o barro e depois soprou o fôlego de vida nas narinas dele e tornou ele alma vivente. E o texto bíblico diz, no livro de Gênesis, que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não foi assim que Deus disse? Então, diante disso, o ser humano traz a imagem de Deus. Só que uma coisa é a imagem de Deus no homem antes do pecado, e outra coisa é a imagem como ela se encontra agora, depois do pecado. Como Adão transgrediu, então a imagem de Deus em nós, ela foi manchada, ela foi maculada. E aí nós precisamos ser restaurados, e justamente foi isso que Cristo veio fazer. Ele foi enviado para restaurar essa imagem em nós, tá? E nos fazer conforme antes. E assim como era o primeiro Adão, tá bom? Nós vamos ser restaurados e restabelecidos também. Agora nós vamos ser restaurados ao segundo Adão. E isto, irmãos, que foi dito para nós, tem 3 perspectivas. A perspectiva que é da eternidade, ou do propósito de Deus, tem a perspectiva histórica e tem a perspectiva escatológica. E aí eu quero mencionar isso para vocês, para que a gente possa estar ciente. E isso nós vamos encontrar em vários textos na Bíblia, e a gente vai ter que lidar com eles para compreender o que está sendo feito e por que nós estamos esta noite celebrando esta obra. Isso que Cristo veio fazer, tá bom?
Aí, diante desta realidade, né, conforme nós estamos lendo Romanos capítulo 8, verso 29, o que é que nós temos aqui? Nós temos a primeira perspectiva que diz respeito ao propósito eterno de Deus, aquilo que é do passado, tá bom? Isso que está sendo dito está lá atrás, e o texto diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, veja que este é um propósito de Deus lá atrás. E o propósito é que nós aqui sejamos conforme a imagem de seu Filho. E foi por isso que Jesus veio, para nos conformar à imagem dele, a fim, o texto diz, com o propósito de que ele seja o primeiro, ou o primogênito, entre muitos irmãos. Isso tem a ver conosco, tá bom? Isso tem a ver conosco. Bem, esta é a perspectiva do passado. Quer dizer que Deus, ele viu realmente que o homem pereceria, que o pecado entraria, que a imagem de Deus seria maculada, e aí então ele vai nos predestina em Cristo para sermos conforme a imagem dele. Sermos como Jesus. Todos nós. Tem propósito mais grandioso do que esse? E nós que estamos neste ano de 2022, entrando nele, pensamos em muitas coisas, e talvez alguns já sentaram aqui para traçar o seu plano para este ano. Então, o primeiro item da lista, tá bom? Que eu peço que aqueles que já sentaram e fizeram isso, estabeleceram para as suas vidas, seja este, de trazer em si a imagem do Filho de Deus. Esse deve ser o maior objetivo para nós, tá bom? Ao longo da nossa vida e ao longo deste ano também, tá bom? Bem, esta é a perspectiva do passado, do propósito eterno de Deus. Vamos pensar agora na segunda perspectiva, e essa segunda perspectiva está em 2 Coríntios, vocês podem ir para lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, essa segunda perspectiva que está em 2 Coríntios, capítulo de número 3, é a perspectiva histórica, tá bom? Perspectiva histórica. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso que nós vamos ler é o verso número 18, que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vou repetir para vocês, tá bom? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que é que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Primeiro, essa questão de ser transformado pelo Senhor, o Espírito. Antes, nos versos anteriores, no verso número 17, ele vai dizer: ora, o Senhor é o Espírito. E aí ele vai dizer que ele deixou, vocês lembram disso, que Jesus disse? Que ele iria, mas iria rogar ao Pai para que o Espírito Santo viesse, e que o Espírito Santo ia habitar em nós. E que nós já pensamos sobre isso também aqui, e que já foi dito que o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele está dentro de nós, agora, nesse momento histórico da presente era, na sua vida e em seu ser, Ele está aí. E Ele está aí para quê? Ele está aí para transformar você, tá bom? Na imagem de Jesus. Então,
A gente precisa levar a sério isto e atentar para termos uma comunhão com esse Espírito que habita dentro de nós, e que o texto diz que nós estamos sendo transformados à medida que nós caminhamos e nós refletimos e nós meditamos na palavra de Deus e ouvimos o Espírito Santo falar a nós de como nós devemos andar, viver, nos portar, falar. Ele está transformando-nos, renovando a nossa mente para sermos como Jesus. E essa é a perspectiva histórica. Então, neste momento que estamos aqui, neste ano que está se iniciando, vamos começar o ano pedindo a Deus que Ele complete mais um pouco esta obra, e que nós possamos atentar para o que foi dito. Por quê? Porque quando Ele está explanando isso aqui, segundo o contexto, no contexto do Velho Testamento, havia um véu que impedia as pessoas de contemplarem Deus, a sua verdade, de serem iluminados por Ele. Mas o texto diz que nós estamos com o rosto desvendado. Isso quer dizer que aquela cegueira desapareceu. Ela foi embora. Então você agora é capaz de compreender a verdade do Senhor. Você é capaz de entender o propósito dele. Você também é levado a vê-lo, enxergá-lo e contemplá-lo no seu dia a dia, no agir que ele tem na vida da igreja e de sua vida, do seu ser. Porque quem é de nós aqui que tem o Espírito, que não mantém comunhão com Ele, que tem provado a bondade de Deus na sua vida? Eu tenho. E com certeza você também. E muitas vezes Ele tem falado à sua mente, ao seu coração. Ele tem dado sonhos e visões. Se for coisa horrenda, Ele está avisando que o mal está chegando. Então você ore para desfazer tudo. Se for coisa boa, vem uma bênção aí, louvado seja Deus, né? E se for algo que você precisa ser transformado, Ele diz também. Ele põe você dentro de uma situação, dentro da sua cabeça, para você tomar uma decisão. E aí Ele vai mostrar a você se você vai tomar a decisão pelo bem ou pelo mal. E quando você tomar a decisão pelo bem ou pelo mal, Ele está revelando a você o que você é capaz de fazer. Ele está, pelo Espírito, transformando o seu ser, para que você seja conforme a imagem dEle. Então, irmãos, isso também quer dizer que não vale para nós, tá bom? Uma vida estagnada. Parei por aqui, vou descansar, agora não tenho mais nada para fazer e etc e tal. Não, nós precisamos levar a sério este propósito de Deus, e daqui a pouco vou falar da responsabilidade nossa em relação a isso, tá? Essa é a perspectiva histórica. Aí vem agora a perspectiva escatológica. A perspectiva escatológica, nós encontraremos ela lá na primeira carta de João. Então vá lá para perto do Apocalipse lá, volte algumas páginas e você vai encontrar a primeira carta de João. A primeira carta de João, no capítulo de número 3, nós vamos encontrar a perspectiva escatológica. E isso aqui, irmãos, é grande, aleluia. Primeira carta de João, capítulo 3, todo mundo achou? Verso 2 vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, veja o que o texto está dizendo. João está dizendo, amados, para nós, sabemos que somos filhos de Deus, ou agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Ele está falando de Jesus, quando Ele voltar, então nós seremos semelhantes a Ele na sua vinda. Aí todos nós já entendemos que isso tem a ver com o corpo glorificado, lembra disso? Que quando Ele vier, todos nós vamos receber um corpo glorificado, nós seremos transformados, e aí o texto está dizendo que ainda nós não sabemos de fato o que havemos de ser,
Por quê? Porque este corpo glorificado, esta imagem do Filho de Deus, ela ainda tem uns pontos de interrogação para nós. Por quê? Porque quando Cristo ressuscitou, vocês são conscientes daquilo que Ele realizou após a sua ressurreição, não é? Após a sua ressurreição, Ele apareceu assim, do nada, no meio do cenáculo onde os irmãos estavam reunidos. E Tomé, que disse que não acreditaria, a não ser que fosse vendo, ele simplesmente é exortado por Jesus Cristo a tocar nele. Toque aqui nas feridas das minhas mãos e também no meu lado. E veja que eu não sou um espírito, mas eu tenho um corpo. Ele diz isso. E esse corpo que Jesus recebe é capaz de fazer isso. De estar no lugar, de atravessar a parede, e etc e tal. E também de se alimentar e a comida não cai no chão. Porque ele apareceu lá junto aos discípulos quando estavam pescando e perguntou se tinha algo para comer. E aí tinha um pão, peixe, eles assaram e comeram, e ele comeu e a comida não ficou no chão. Então, este Jesus ressuscitado, que recebeu esse corpo glorificado, e o texto bíblico diz que nós vamos ser semelhantes a ele na sua vinda. Quando ele se manifestar, nós seremos também arrebatados, se a gente estiver vivo. Se estiver morto, a gente vai ser ressurreto, e quando for ressurreto, já recebe o corpo glorificado, e aí a gente vai ser como ele é. Essa é a perspectiva escatológica para nós, louvado seja Deus, né? Bendito seja Deus. E isso está aqui. Então, a gente tem em mente que somos transformados à imagem dele, e isso tem a ver com o interior, e também com o nosso corpo, que vai ser um corpo glorificado lá no futuro, para entrarmos na glória eterna, vivermos diante do nosso Senhor para todo sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos sem fim, amém? E não morreremos mais. É isso que o texto bíblico diz, tá? Então, veja que esse aspecto eterno do passado, existe o propósito de Deus, existe a perspectiva histórica que está acontecendo agora, nesse exato momento, e Deus está operando isso em nós, e existe também a perspectiva futura. E todos esses três que eu falei aqui, tá bom? Tem a ver com o agir de Deus. Aqui é onde entra a soberania de Deus, tá? Porque Deus precisa começar a obra, e aí Ele realmente opera em nós. Nós estávamos mortos e Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, Ele fez isso. Aí agora Ele põe o Espírito Santo em nós, para que nós sejamos guiados a toda a verdade e sejamos transformados à imagem dEle. Atualmente isso está acontecendo. Cada cristão que crê em Deus e em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem o Espírito. E por ter o Espírito, está sendo instruído e levado por Ele a conhecer a verdade, a ter a sua mente renovada. E aí então nós somos transformados à imagem dEle. E no futuro, por quê? Porque esta obra não pode ser acabada totalmente aqui, devido à nossa natureza pecaminosa. Então nós já temos a promessa de que quando a gente partir e Ele voltar, que nós ressuscitarmos, ou Ele voltar e quando estivermos vivos, nós vamos receber um corpo glorificado. E aí seremos como Ele é. E isso tem a ver com Ele, não conosco, porque ninguém pode fazer isso, a não ser Ele mesmo. Tá bom? No entanto, do lado da responsabilidade humana, e a gente precisa olhar para isso também, nós vamos encontrar textos onde o Senhor nos exorta, nos chama a atenção para sermos como Jesus. Aí a gente não pode ficar assim, de braço cruzado, já diante desta realidade que nós vimos até aqui, e achar que a coisa vai ser tão simples de acontecer. Não. Como Deus soberano, Ele também nos tornou coparticipante dessa transformação. E principalmente nessa perspectiva histórica, no momento que nós estamos aqui. Tá bom? Ele concedeu o Espírito a você? Amém. Todo mundo concorda? Glória a Deus. Mas o Espírito, por acaso, torna você como se fosse assim, um robô, onde você não responde por nada?
coloca você em transe e leva você a conhecer a Deus? De forma alguma. Aí é onde entra a nossa responsabilidade. O Espírito Santo não vai pegar você de noite, tá bom? Você deitada na sua cama, e vai dar um salto em você, um salto triplo para você ficar de pé, e vai feito alguém que está em transe assim, levar você até a Bíblia, e abrir a Bíblia para você, e apontar o dedo assim, lê isso aqui que eu quero falar com você assim. Não. Ele nos exorta a meditarmos nesta palavra dia e noite, e quem tem que ir para a palavra é você, para que a imagem do Filho de Deus realmente seja completada cada vez mais na sua vida. E vamos ver alguns pontos acerca disso também, dessa responsabilidade que nós temos de ser semelhantes a Cristo, ou de trazermos a imagem de Cristo em nós. Visto que esse é o propósito de Deus, a primeira consideração que eu quero fazer é: você e eu sabem, nós sabemos que Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho dele para nos salvar. Todo mundo sabe disso? Todo mundo aqui é ciente disso? Deus amou você de tal maneira que deu o Filho dele para salvar você. Entendido aí? Diante de uma realidade como essa que você sabe e eu sei, qual é a resposta que nós deveríamos dar a Deus mediante um grande amor como esse? É de procurar agradar a Ele. É de procurar viver de modo que Deus tenha satisfação em nós. É amar a Deus. É buscar realmente fazer a vontade dEle. Porque aquilo que era impossível, Ele fez. Ele reconciliou todos nós com Ele mesmo, visto que era impossível para nós isso. Ele perdoou todas as nossas transgressões, que impedia de ter comunhão com Ele. Ele cravou todos os pecados de cada um aqui em Cristo, naquela cruz. Ele limpou o escrito de dívida que nós tínhamos. Ele rasgou inteiramente. Você não deve mais coisa nenhuma a Deus. Por quê? Porque Ele pagou por nós na cruz. Louvado seja Deus por isso. Então um cristão que tem essa consciência, pelo menos vai desejar viver de acordo com a palavra dEle, e vai obedecer à exortação dEle, e aquilo que Ele tem para nós, e deve ter como propósito de vida, agradar ao Senhor em tudo, e não colocar nenhuma ressalva, para fazer aquilo que é agradável a Ele. Pelo menos isso é que cada cristão deve levar em consideração. Eu sei que muitos de nós pensamos mais nisso quando somos livres das nossas tribulações. Irmãos, mas mais que tribulação, tá bom? Foi essa salvação graciosa que Ele nos concedeu. Porque sem isso, irmãos, você pode até ser livre de tribulação, mas não tem a Deus. E não ter a Deus é a mesma coisa que não ter nada. E que haverá uma angústia do inferno pelos séculos sem fim, amém, sobre sua alma. E Ele libertou você disso. Pelo amor que Ele teve por nós. Ele nos libertou disso. Diante desta realidade, tá bom? O que é que nós devemos fazer? Bom, primeiro de tudo, nós devemos andar como Ele andou. Aí, já que nós estamos na primeira carta de João, vamos ficar nela. Você vai voltar aí para o capítulo 2, e o verso que nós vamos ler é o finalzinho do verso 5, entrando no verso 6, tá bom? Finalzinho do verso 5, entrando no verso 6, do capítulo 2 da primeira carta de João, que vai dizer assim, olha só. Finalzinho do verso 5 diz: nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. E ele está falando aqui de Jesus, tá bom? De Cristo. Então, ele está falando assim, para a igreja: vocês, igreja, vocês nos dizem que são de Jesus? Vocês são de Jesus?
Vocês são de Jesus. Vocês realmente são de Jesus. Então, se vocês dizem que são de Jesus, que permanecem nele, então você deve andar como ele andou. Isso tem que ser. Aí daí não pode endurecer coração. Não pode ser alguém briguento. Não pode ser alguém que dê mau testemunho. Tem que ser alguém cordato, que é disposto a fazer o bem e não o mal. Tem que andar como Jesus andou. Pronto, essa é a realidade para nós, é a nossa responsabilidade. Nós precisamos ser transformados à imagem de Cristo. E aí ele já nos deu o Espírito, e agora? Faça a sua parte, a sua parte. Você não diz que é dele? Amém. Então se você é dele, ande como ele andou. Procurando agradar a Deus em tudo, não desobedecendo os mandamentos, ele guardou todos eles. Procure guardá-los também na medida do possível, na força que Deus nos concede, que tem coisas às vezes que vai além de nós por conta da nossa natureza, mas ele nos dá graça para vencer, tá bom? Mas temos que andar como ele andou. E visto que é assim, no capítulo 3 também, que nós lemos, e que nós lemos antes o verso 2, aí veja o que diz o verso 3. Capítulo 3, verso 3 da primeira carta de João. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Assim como Jesus é puro, nós devemos também nos purificar, lançar de nós tudo aquilo que nós podemos considerar que é impuro, que é contra a vontade dele. E como ele fala dessa esperança, essa esperança foi o que ele disse antes, a questão de sermos como ele é, ou quando ele se manifestar, nós seremos como ele é. Se nós temos a esperança de ir para a glória, todo mundo aqui tem essa esperança? Eu tenho essa esperança, eu vou estar com ele. Então, mediante isso, essa esperança que eu tenho de ser como ele, estar com ele, então eu vou me purificar. Eu vou lançar de fora de mim tudo o que não agrada a ele. E aí a gente pode fazer uma autoanálise acerca disso. Há alguém aqui preguiçoso? Lance fora a preguiça. Tá bom? Há alguém acomodado? Lance fora o comodismo também. Há alguém aqui que é dado a ser grosso e a gritar e a espernear e a dizer coisas? Lance isso fora também. Se purifique. Há alguém aqui que porventura ainda tenha hábito de chamar palavrão? Risque isso de você. Há alguém aqui dados a contendas, brigas, facções, porfias, dissensões, invejas, ciúmes? Lance tudo isso fora, purifique a si mesmo destas coisas, seja puro como ele é puro. Isso é o que nós devemos buscar. Não alimente inimizades, não alimente indiferenças, não fique mal com ninguém, ainda que a pessoa fique lhe apelidando de urubu ou qualquer coisa parecida, mas seja bom e não retribua o mal com o mal, mas o mal com o bem. Seja puro como Jesus é puro. Essa é a nossa responsabilidade, se queremos realmente trazer a imagem dele sobre nós, né? Nosso desejo é isso aí. Então nós precisamos percorrer isso. Nós devemos andar como ele andou. Um outro ponto acerca dessa responsabilidade diz respeito a imitar o seu exemplo. Aí nós vamos lá para João, capítulo 13, Evangelho de João, não é a primeira carta não, é Evangelho de João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, e este exemplo aqui é bastante conhecido, tá bom, de todos nós, mas vocês sabem o que é que Deus fez, não é? O que é que o Senhor Jesus fez. Olha só, quando Jesus estava para ser entregue e ser crucificado, então ele reuniu seus discípulos, preparou um lugar para ele celebrar a ceia, a Páscoa, estabelecer a Páscoa, reuniu seus discípulos. Aí todo mundo aqui é ciente da cerimônia que chamam-se cerimônia de lava-pés.
Todo mundo conhece, não conhece? O que é que Jesus fez? Jesus tirou a roupa de cima, cingiu-se com a toalha, pegou uma bacia com água e saiu para lavar os pés dos seus discípulos. Tá? E essa obra que Jesus acaba de fazer, segundo a cultura deles, era a tarefa do escravo mais baixo, ou o menor nível de escravo, vamos dizer assim. O escravo dos escravos dos escravos dos escravos. Essa é a tarefa dele, lavar os pés. Tá bom? Pegar a bacia e sair lavando os pés. Era humilhante para a pessoa. Então, Jesus, ele pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés. Pedro, ciente disso, disse: de forma alguma, mestre, tu farás isso comigo. Eu não vou permitir isso, não. Aí o Senhor Jesus disse: se eu não fizer isso contigo, tu não terás parte comigo. Aí Pedro diz: então não lave somente o pé não, lava a cabeça, lave tudo. Ele disse: você não precisa lavar mais do que isso, porque a palavra do Senhor já tem purificado você. E aí então ele lava os pés de todos. Depois que ele lava tudo isso, aí no verso de número 12 ele diz isso: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, essa é a ordem do Senhor, tá bom? E nós precisamos imitar a Cristo. E se Ele foi capaz de fazer isso, Ele humilhou-se, Ele esvaziou-se, nós também devemos nos revestir disso. Outro texto que corrobora com isso é Filipenses capítulo 2, onde é dito pelo apóstolo Paulo que Ele esvaziou-se de sua glória e tomou a forma de servo, foi reconhecido em figura humana ou forma humana, um ser humano como um homem, tá? E ele simplesmente humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. E aí o texto diz: tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, revistam-se de humildade. Considerem-se os outros superiores a vocês mesmos. Não sejam jactanciosos, ou orgulhosos, ou cheios de vanglória, ou achando que vocês são mais dignos do que qualquer outra pessoa. Sejam simples, humildes, imitem a Jesus. Ele não requeria bajulação, nem precisava de que alguém batesse nas coxinhas dele: mestre, tu és grande, não sei o quê, ou ser reconhecido, alguma coisa assim. Às vezes nós, quando assim não somos lembrados por alguém, já ficamos chateados, já não vamos mais ali, não sei o quê. Se deu feliz ano novo a não sei quem, mas nos deu a mim, eu vou ficar com raiva, e etc e tal. Longe de nós isso. Sejamos humildes como Cristo foi. Revestimos-nos de humildade, para que no devido tempo o Senhor nos exalte. É assim que nós devemos realmente andar, tá bom? Então nós devemos imitar a Jesus, nós devemos servir como Ele serviu, nós devemos andar como Ele andou, nós devemos ser humildes como Ele foi, obediente em tudo até a morte de cruz. Nós precisamos disso. Um terceiro ponto para essa questão de sermos semelhantes a Cristo, de trazermos a imagem dEle, é que nós devemos amar como Ele amou. E isso, irmãos, é grandioso. Eu vou mencionar aqui o texto de Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Onde é dito assim, Efésios capítulo 5, verso de número 2, a ordem é: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, a ordem para nós, tá bom, é que nós devemos andar em amor, ou viver em amor. Não alimentar diferenças, nem conflitos, nem contendas, nem divisões, mas se entregar, como Ele se entregou. Está disposto a ajudar, a compreender, a aconselhar, a estar ali, segurando a mão e nos esforçando para vivermos Cristo de forma real em nossas vidas. E o texto diz que Ele se entregou a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave, como algo para agradar a Deus. Aí nessa questão de amor, eu vou só aplicar, tá bom? Devido ao tempo, eu vou só aplicar para algo que existe aqui em Efésios capítulo 5 também, que diz respeito aos homens. Verso de número 25. Para ser semelhantes a Cristo e andar em amor como Ele andou em amor, o texto bíblico do capítulo 5, verso 25, vai dizer o quê? Os maridos poderiam ler, por favor? Em voz alta para você escutar. Vou repetir. Nem todo mundo deu glória, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O verso 26 diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também devem os maridos amar a sua mulher. Então, o texto está dizendo que como Cristo amou a nós, tá? E deu a vida dele por nós para nos santificar, nos purificar, nos lavar e deixar tudo bonitinho para ele mesmo. O marido deve amar a esposa da mesma forma. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então vocês maridos que aqui estão, e vocês aí em casa também, coloquem esse propósito no vosso coração, e não fiquem com intriga com sua esposa, nem fiquem dando trabalho a ela não. Seja imitador de Cristo, traga a imagem de Cristo em você. Cuide da sua esposa como uma menina dos olhos de Deus. Entendeu? Adorne ela. Ajeite ela todinha. Que é para você mesmo. É sua esposa. Não é um bicho não. Não é uma coisa qualquer não. É a preciosidade de Deus para a sua vida. Não é, minha filha? Então, maridos, amem como Cristo amou. Vamos ser pacientes, né? Vamos ser cordatos, vamos ajudar, vamos compreender. Quando as mulheres estiverem assim meio apavoradas, seja você a levar paz e não botar mais lenha na fogueira, né? Seja você ajudar a sair do abismo, do precipício, da luta que ela está vivenciando. Segure na mão dela, isso eu estou com você, minha filha, porque aí aí também, aí nós estamos juntos nesse negócio, até o fim, porque esse foi o propósito que Deus nos uniu. É na alegria, é na tristeza, é na doença, é na saúde, é na riqueza, é na pobreza, é em tudo, mas nós devemos ser como Cristo. Eu trouxe só essa aplicação, tá bom? Mas nós vamos passar para o outro ponto agora. Um quarto ponto acerca de sermos semelhantes a Cristo é que nós também devemos ser longânimos como Ele foi no momento das suas perseguições, dos seus sofrimentos, tá? E aí nós vamos para a primeira carta de Pedro,
capítulo de número 2, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler o finalzinho do 20 até o verso 23, que vai dizer assim: Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, final do 20 até o 23. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportais com paciência ou longanimidade, isso é grato a Deus, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos os exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, que aqui é Deus, tá bom? Então, o que é que o texto está dizendo para nós? Que no momento em que você estiver sofrendo perseguição, que for atacado por injúrias ou coisas semelhantes, seja paciente como Cristo foi, seja longânimo como Ele foi, e entregue tudo isso nas mãos de Deus, porque Ele julga retamente. O Senhor é quem nos justificará. E aí a gente não precisa estar batendo boca e etc. E também retribuindo o maltrato que nós recebemos. Não. Como cristão, a gente vai viver em paz e vai colocar todas as afrontas diante dEle. E Ele sabe o que vai fazer com a pessoa que nos afrontou. Tá bom? E nós não devemos estar achando bom quando Deus julgar essas pessoas ou os nossos perseguidores, porque Deus está fazendo o que a justiça dele exige que ele faça contra os pecados. Mas devemos ser gratos a Deus por ele ser na nossa vida, tá bom? Esse é o quarto ponto acerca de ser semelhantes a Deus. Nas tribulações, sejamos pacientes, porque a paciência vai produzir perseverança, e a perseverança vai ter a sua obra completa. Até no meio do sofrimento, Deus trabalha em nós para sermos imitadores de Cristo, ou sermos aperfeiçoados na imagem dele, tá bom? Deus trabalha nisso também. Deus deseja nos aperfeiçoar para sermos conforme Cristo, lembre-se disso, e o sofrimento também faz parte. E por fim, um outro ponto acerca de sermos responsáveis na busca de sermos semelhantes a Cristo, é que nós devemos evangelizar como ele evangelizou. Aí nós temos João novamente, capítulo de número 17, João capítulo de número 17, João capítulo de número 17, verso de número 18, vai dizer assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Lá em João capítulo 20, depois da ressurreição, novamente o Senhor diz a eles para irem para o mundo. Em Mateus capítulo 28, ele diz: ide e pregai a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Em Marcos 16, ele também diz que recebeu toda a autoridade e envia os irmãos a fazerem discípulos de todas as nações, e diz que sinais seguiriam aqueles que crerem. Falariam novas línguas, pegariam em serpentes e elas não fariam mal, beberiam coisa mortífera, também não fazia mal nenhum, e também eles operariam milagres e libertariam muitas pessoas possessas de demônios. Então, algo da imagem de Cristo que tem a ver conosco é essa questão de evangelizar. E para evangelizar, irmãos, nós não devemos ficar presos aqui dentro. A evangelização é lá no mundo, porque o texto diz: assim como eu fui enviado ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então a gente precisa ir lá para o mundo, para levar a verdade de Cristo
a quem está no mundo. Agora vamos a umas orientações acerca disso, né? Como a gente fazer isso? Muito se pensou em estratégia de evangelismo e coisa e tal, mas uma das coisas que a gente observa ao ler os evangelhos e a maneira como Jesus entra, é assim, simples, bem simples. Capítulo 10 de Mateus ou Lucas, o Senhor ordena e distribui os seus discípulos para irem e levar a palavra, e ele disse: vão pelas cidades e cheguem nas casas, e lá vocês saudem com a paz, aqueles que receberem a paz de vocês, vocês recebam também. Aí vocês fiquem nessa casa, e ensinem aí, tudo o que tem que ser ensinado. E depois que vocês ensinarem, aí se vai saber se a pessoa vai seguir Cristo ou não. Essa é a maneira correta. E não assim nós pegarmos assim, no meio da rua, falar um negocinho com uma pessoa e pronto. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Aí a pessoa vai dizer: eu aceito. Então, está salvo, acabou-se. Já fez a obra e pronto. Ganhei uma pessoa para Jesus. Não é assim. Porque a decisão por Cristo, ela deve ser uma decisão bem pensada. O próprio Cristo disse: ninguém que vem após mim, tá bom? Não pare primeiro para pensar. E ele dá 2 exemplos. Ele fala do homem que tem que construir uma casa e que precisa fazer todo o orçamento para levantar os recursos e ver se tem dinheiro para construir a casa e acabar a casa. Porque senão, se você começar pela metade e não terminar, os outros vão falar mal de você. Como também do rei que vai sair, que tem 10 mil homens, e vai sair contra um exército que tem 20 mil homens. Se primeiro ele não para e envia uma embaixada para aquele exército para saber se tem condições de paz. E aí então ele faz um acordo e fica bem. Para não sair com os 10 mil e perder contra os que vêm com ele com 20 mil. E aí ele diz: assim também é todo, tá bom? Que deseja me seguir ou seguir o Filho do Homem. Tem que ter uma decisão coerente, algo que leve você a refletir sobre Deus, sobre o pecado, sobre a obra de Cristo, sobre arrependimento, sobre confessar realmente Jesus como Senhor e Salvador. Isso só pode ser feito a partir do momento em que você ensina ou discipula uma pessoa em várias ocasiões, até que ela entenda o que foi a mensagem, e aí então ela responda favorável ou não ao convite de Jesus. Aí você vai estar livre, tá bom? E o texto vai dizer que aqueles que receberem isso, receberão a paz de Deus. E os que não receberem isso, ele diz: bata a sola do sapato para a terra daquela casa, ser testemunha contra ela no dia do juízo final, porque recusaram ouvir a palavra do Senhor. Isso tem que ser feito. Então, essa ida ao mundo nossa também deve ser assim. Tem alguém que você pode se aproximar e começar a orar com a pessoa e falar acerca da palavra com a pessoa? Vai e faça. Faça isso, é sua missão isso aí. Você tem que trazer a imagem de Cristo, e Cristo foi. E observe que aonde Cristo ia e que havia oportunidade de ele anunciava a palavra. E quando ele ia voltando também, aí vocês lembram da história de Zaqueu? E Zaqueu subiu num pezinho de árvore, porque ele é baixinho, queria ver Jesus. Jesus olhou para ele e disse: eu vou para a tua casa. E chegando na casa de Zaqueu, Jesus prega a palavra. E Zaqueu se arrepende e diz que de agora em diante vai mudar a sua vida. E aí Jesus diz: hoje veio a salvação a esta casa. Jesus diz assim. Então nós precisamos também ir. Então, se você, jovem que tem aqui, tem um coleguinha de escola e sabe que ele é com você nesse negócio aí, próximo, prega Cristo. Não fique pregando bem 10, joguinho não sei de quê. Isso não leva ninguém para o céu, não. Nem converte ninguém, não. Não fique só sendo amigo dele de jogo de videogame ou de outras coisas, de futebol e etc. Você tem a luz. Envie essa luz para chegar nele também.
alcança ele para Cristo. Porque quem sabe você alcançando ele, ele vai para a família dele, leva Cristo e a família dele é alcançada também. Ou você, mulher, que tem colega também, colega de trabalho, que está passando o maior aperreio da vida, e você tem Jesus, apresente Cristo para ela em nome de Cristo, para que ela conheça a paz que você tem. Aconselhe conforme a Bíblia, ensine, não pare de falar dia e noite dessa verdade, porque essa verdade que liberta, que transforma, que sara, que traz paz à alma ferida. Então a gente precisa fazer isso. Casais que têm outros casais, que são amigos também, e que às vezes vão visitar uns aos outros, assim, prega Cristo, convida para fazer um estudo contigo, ou traz para um dos nossos grupos pequenos, faz o convite para ele vir, para ele estar junto ali, e a gente orar por ele, e Deus fazer a obra na vida dele. É assim que a gente tem que ser, irmãos. Se a gente quiser realmente trazer a imagem de Cristo em nós, nós precisamos ter esse amor pelas almas perdidas. Precisamos fazer isso. E nós não podemos descansar não, tá bom? E se alguém tem pai e mãe, olha, irmãos, eu oro tanto pela salvação do meu pai, eu estou vendo a hora, chegar a hora da partida dele, mas Senhor, eu quero ver ele alcançado por Ti. E eu estou pedindo a Deus, Senhor, me dá uma estratégia. De vez em quando eu falo um negócio, sabe? Aí ele vem com umas ideias de que, não, só naquilo que acredita em Deus, eu acredito. Disse, meu Deus, está tudo errado aí dentro. Me ajude, Senhor. Porque se ele morrer agora, ele vai para o inferno. Eu não quero que ele vá para o inferno. Porque Deus diz em sua palavra que Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta. Então a gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos olhar para estas coisas, essas realidades. E outra coisa, irmãos, às vezes nós ficamos também colocando empecilho das pessoas vir à igreja, porque nós olhamos para uma coisa ou outra, um defeito que tem ali, alguma coisa que não me agrada desse jeito ou daquilo outro, então eu prefiro que ele não venha para ele não se machucar e etc e tal. Em primeiro lugar, irmão, você não vai encontrar a igreja perfeita na terra. Não vai, porque a igreja é composta de gente imperfeita. Então não há possibilidade nenhuma dessa igreja ser perfeita, nem de eu ser plenamente perfeito, nem de você ser plenamente perfeito. Todos nós somos pecadores, e erramos e falhamos. Então não adianta nós tentar encobrir o sol com a peneira. Olha, não é o melhor lugar para que você veja uma coisa, uma falha ou outra, não, mas é o melhor lugar onde você vai encontrar a palavra de Deus, que vai ao encontro da sua alma e vai transformar a sua vida. É aqui onde Deus, reunido com o seu povo, se manifesta em nosso meio, e Ele revela coisas grandiosas aos corações. É aqui onde Deus ministra a sua palavra e vai ao encontro da alma batida e transforma ela. É na casa do Senhor, no santuário de Deus, nós, não é as paredes, nós aqui reunidos neste lugar. Então a gente precisa olhar para isso, e aí então desejar que as pessoas venham ser realmente alcançadas, porque esse é o alvo do Senhor Jesus. E se a gente quer ter essa imagem de Cristo, é responsabilidade nossa. Ele deu isso a nós: eu vos envio ao mundo, vão lá e preguem a palavra, deem testemunho. Aí a última consideração acerca disso é que, se realmente eu quero e eu sei que o propósito de Deus é fazer com que eu seja semelhante a Cristo, então eu tenho que fazer com que minha vida seja um testemunho real disso. Porque não adianta eu falar com a boca e desfazer com as atitudes. Tá bom? Não adianta. Eu tenho que ser cristão, e quando eu falar, o povo realmente vai ter convicção de que eu sou cristão. Mas o testemunho por si só já é uma grande pregação. Essa é a realidade para nós. Então vamos pensar nisso aí, e vamos pedir que Deus continue completando essa boa obra em nós, para que sejamos aqueles que vamos trazer a imagem de Cristo em nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.
O Ministério de Louvor já vem para cá. Os diáconos e presbíteros que vão servir a ceia também. Ó Senhor, Deus de toda graça e de misericórdia, ouvimos, ó Deus, a Tua palavra e compreendemos, ó Deus, que o Teu propósito, Senhor, é nos conformar à imagem de Teu Filho amado Jesus Cristo. E nos desse, ó Deus, a incumbência e a responsabilidade também de buscar, Senhor, sermos aperfeiçoados nisto. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa inquietar todos estes corações. Cada uma destas vidas presentes hoje aqui, possam, Senhor, entregar-se a Ti e desejar ser a imagem de Cristo no seu viver. Opera, meu Senhor, e faz esta obra. Convence-nos, ó Deus, e converte-nos a Ti, e seremos convertidos. Opera, Senhor, no interior de cada um, na mente, no coração, e traga libertação a todos aqueles, ó Deus, que têm, Senhor, sido acorrentados pelo pecado, pelo inimigo de nossas almas, também pelo mundo e pela concupiscência, Senhor, que existe em nós, que tenta, Senhor, nos afastar de Ti. Neste momento, Senhor, eu rogo a Ti que Teu Espírito, pelo Teu poder, ó Deus, opere de tal maneira que tudo isso seja dilacerado, quebrado, que a força, Senhor, contrária, que age contra, Senhor, esse desejo Teu e esta responsabilidade que deve haver em cada um de nós de sermos a imagem de Cristo Jesus. Senhor, tudo que luta contra a realidade de sermos como Cristo, ó Deus, seja despedaçado em nossos corações e em nossas vidas, e que o Senhor aparte de nós, ó Deus, todo o mal que nos rodeia, Senhor, e que tenta inculcar na nossa mente, Senhor, indiferenças, contendas, confusões, brigas, Senhor, maledicências e outras coisas mais que não convém àquele que crê em Ti e teme o Teu santo nome. Pois aquele que diz, ó Deus, que permanece em Ti, deve andar como Ele andou. Aquele, ó Deus, que tem a esperança da glória, deve, Senhor, purificar-se, assim como Cristo é puro. Aquele, ó Deus, que deseja realmente trazer a imagem de Cristo, deve amar como Ele amou. Deve ser longânimo como Ele foi. Deve ser humilde como Ele foi. E deve desejar, ó Deus, ser esta luz, este canal de bênção, para que outros que estejam também na escuridão, andando, ó Deus, alheio ao Teu querer e Tua vontade, Senhor, sendo conduzido pelo mal e pela vontade deste mundo, Senhor, seja liberto e transformado. Senhor, age dessa maneira, Senhor, e faz, ó Deus, a Tua obra em nós, e que neste início de ano de 2022, possamos colocar isso como alvo, trazermos a imagem de Cristo em nós. Assim eu oro, Deus, e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Agora nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 11, 1 Coríntios, capítulo número 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, que vai dizer assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso,
Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Diante disso que foi lido, tá bom? Nós temos em nossa consciência que devemos participar da ceia do Senhor de modo digno. Por isso também a igreja estabelece que só devem participar da ceia aqueles que são batizados em igreja evangélica, tá bom? Então, esses que são batizados na igreja evangélica é que podem participar da ceia. Se você não é batizado ainda, então você pode sentar-se, tá bom? Se você não é batizado na igreja evangélica, você pode sentar-se. Glória a Deus. E também devemos estar, tá bom, com a nossa consciência em paz diante do Senhor. Por isso eu peço que cada um feche seus olhos, ore a Deus, peça perdão por pensamento, palavra, ação, ou qualquer outra coisa que possa ter entristecido o Santo Espírito do Senhor. Maravilhoso Deus, como ministro teu, Senhor, eu rogo a ti o teu perdão e a tua misericórdia sobre o teu povo, por todos os seus delitos e transgressões, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, envie do alto, Senhor, sua graça e perdoe, Deus, as nossas faltas para contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar agora pelos elementos da ceia. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu rogo a Ti que abençoe este pão e o suco da vide, para que sejam revestidos com Tua graça, Senhor, e que o Senhor possa, Deus, abençoar a todos aqueles que participarão deles. Abençoa, ó Pai, o pão e o suco da vide, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto eles distribuem, vamos louvar o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos a magnitude da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outra ocasião, nós refletimos acerca disto e percebemos que não havia ninguém semelhante ao nosso Cristo. Não existe alguém com tamanha bondade, compaixão, alguém com tamanha misericórdia e amor, alguém que chega a constranger pelos seus atos graciosos para com o pecador. Você imagine alguém como Jesus,
chegando diante de uma mulher do mundo, uma prostituta que ninguém dá valor, e convidando a ela para sentar-se com ele e ouvir a sua palavra, e ele revelar o amor de Deus por aquela alma pecadora. É muito gracioso isso. E da parte dela, que recebe esta dádiva, a palavra que é espírito e vida, e que transmite verdadeira bondade e amor, como nenhum outro faz, sente na alma, no fundo do seu ser, a bondade, o beneplácito do Senhor. E depois que experimenta isso, nunca mais deseja ser como antes, mas deseja ser como Ele, que procura agradar a Deus em tudo e em todas as coisas. Isso é o que Ele deseja de nós. E foi por isso também que Ele veio ao mundo e entregou-se. Hoje nós estamos aqui celebrando este momento para relembrarmos mais um feito grandioso dEle, que Deus planejou para que acontecesse, para que fôssemos feitos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Ele reuniu os seus discípulos, e tomou o pão em suas mãos, e o ergueu, e tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e comei. Participe do pão. E por semelhante modo, também tendo tomado o cálice em suas mãos, o erguendo e tendo dado graças, disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Ele tinha em mente este propósito do Pai, de nos conformar à imagem dEle. E então disse: tomai todos e bebei. Participe do cálice e adore ao Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Deus. Oh, glória. Bendito és tu, Senhor, pois desde a eternidade, Deus, traçaste um plano, Senhor, para que todos nós fôssemos como a imagem de teu Filho amado. Filho em que tu deste o testemunho que tem prazer nele. Oh, Senhor, isso também nos arremete, ó Deus, que o Senhor terá prazer em nós, quando nós realmente trazemos a imagem do teu Filho, Senhor. Oh, glória! Então opera isso esta noite, envia esta graça sobre nós, Senhor, e todos quantos são participantes desta ceia, Senhor, sejam, Pai, transformados, inquietados, para buscarem, ó Deus, serem imitadores de Cristo, trazendo em si mesmo a imagem do Filho de Deus. Aperfeiçoa-nos, ó Pai, e glorifica o teu santo nome sobre nós,
e faz, ó Deus, com que esta realidade esteja mais próxima em sua plenitude a cada dia. E que, Senhor, cada um de nós desejemos isso ardentemente em nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos ficar todos em pé e orarmos. Amém. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos, ó Deus, por esta noite, Senhor, e por tua palavra ministrada ao nosso coração. Rogo, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre cada um dos irmãos aqui presentes, também sobre a vida, Senhor, de Arlete, que fez cirurgia, está na UTI. Senhor, a visite nesta hora e traga restauração a esta vida para o louvor do teu santo nome. Pai Santo, abençoa a nossa volta para casa, Senhor, nos livra de todo mal, nos dá um restante de noite abençoado, abençoa a semana dos teus filhos, livra eles de todo mal, Senhor, e traz-os novamente às nossas reuniões, Senhor. Seja o Senhor glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todos sempre. Quem concorda, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Podem sentar? Glória a Deus.